cresceram na fé diante de algumas situações. Nós já falamos de Abraão, já falamos do seu filho Isaac. Na semana passada falamos sobre Jacó, né? E hoje nós vamos falar sobre José. José. Quem era José? José era filho de Jacó com Rebeca, onde Jacó teve esse filho na sua velhice, quando ele já estava velho, né? E Raquel também, Deus abençoou Raquel e ela teve um filho. E eu quero ler com vocês Gênesis capítulo de número 30 e o verso de número 22 e 24, que diz o seguinte: Então Deus lembrou-se de Raquel, e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, para que você possa entender aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa entender um pouco da história da vida de José. Como eu disse, José era filho da velhice de Jacó com Raquel. E como José tinha nascido na sua velhice, Jacó já tinha alguns filhos com Lia. A Bíblia diz que o seu pai o protegia demais. O seu pai fazia diferença entre José e os outros irmãos, né? Por exemplo, quando ele ia comprar as roupas, ele comprava roupas que não eram de marcas para os seus irmãos. E aí ia para José e comprava Lacoste, Hugo Boss. A Bíblia diz que Jacó mandou fazer uma roupa diferenciada, né? Uma veste de mangas coloridas que chamava a atenção. E quando isso começou a ficar evidente, a Bíblia diz que os seus irmãos começaram a ficar chateados com Jacó, ficaram com ciúmes de José, ficaram enciumados com José, e aquilo começou a entrar no coração dos seus irmãos, e a Bíblia diz que eles já não podiam olhar para José de uma forma amigável, já olhava com ciúmes, já olhava dizendo: olha, meu pai trata ele melhor do que a gente. E aí de repente, José vai dormir e tem um sonho, e aí acorda e não vigia. Aprenda uma coisa, irmão: sonho que Deus coloca no teu coração, você não deve compartilhar com todo mundo, porque muitas vezes vai ter pessoas que não vão entender o sonho de Deus para a tua vida, e vão ficar enciumados. E José falou: olha, eu tive um sonho, aonde eu estava, nós estávamos catando lenha para levar para casa, e eu fiz um feixe de lenha, e vocês estavam comigo, e vocês também fizeram feixe de lenha, e de repente nesse sonho, o meu feixe de lenha ficou em pé, e os de vocês ficaram em pé também, e se curvaram diante de mim. Você já imaginou? Que infantilidade! Os irmãos já estavam com raiva, ficaram mais irados ainda com ele. E aí passa um tempo, ele vai dormir de novo, e ele tem um outro sonho. E quando ele acorda no café da manhã, todo mundo ali, os seus irmãos não gostam de José, e todo mundo ali, ele toma um gole ali de leite ali, e aí ele limpa, né, o bigodinho que ficou branco ali, olha para os seus irmãos, para o seu pai e diz assim: tive um sonho ontem à noite de novo, e no meu sonho 12 estrelas, a lua e o sol
se curvavam diante de mim. Os seus irmãos olharam e falaram assim: você está dizendo que nós vamos ser os teus servos? O pai dele olhou para ele e falou assim: você está dizendo que eu e sua mãe, nós vamos se curvar diante de você? E aquilo ficou no coração dos seus irmãos, um ciúme. Eu não sei se você, quem aqui não é filho único, levante a mão. Já teve ciúme do seu irmão? Ou seu irmão já teve ciúme de você? Por achar que seu pai te tratava bem? Aqui no caso de José, não é que eles achavam, o pai de José realmente tratava ele diferenciado. E aí, certo dia, ele estava ali, os irmãos estavam apacentando as ovelhas no campo, e de repente, Jacó diz assim para José: você vai lá e vê como é que estão teus irmãos. José também vai lá para caguetar os irmãos, para ver o que estava falando. E aí quando ele sai de lá, quando ele vai procurar os seus irmãos já não estavam mais na colina onde eles tinham ido para Dotã. E um homem encontra ele, José, e José pergunta para esse homem: vocês viram meus irmãos? Ele falou: não, eles saíram para Dotã. E aí José vai atrás para saber o que seus irmãos estão fazendo, para caguetar os seus irmãos. Você já foi caguetado pelo seu irmão alguma vez, né? Você fez alguma coisa lá, e a primeira coisa, quando seu pai e sua mãe chegou, ela falou assim: olha, a Juliana fez aquilo, ela quebrou o vaso, né? O fulano de tal fez isso. E aí José, ele vai, quando ele chega, os irmãos observam ele de longe, e já com aquela mágoa, sabe, com aquele ranço, eles olham e falam assim: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. E quando José chega, a Bíblia diz que os seus irmãos, com raiva, pegam José, tiram a veste de José e jogam ele no poço. E eles querem matar José, mas o mais velho, o Rubens, ele diz: não podemos fazer isso. E o Rubens estava pensando o seguinte: eu vou dar um jeito de tirar José desse poço e levar embora. Então quando o Rubens ele sai, os seus irmãos estão ali, e de repente eles veem uma caravana de amalequitas que estão levando escravos para ir para o Egito. E um diz assim: peraí, não compensa para a gente matar o nosso irmão. Que lucro a gente vai ter sobre isso? Vamos fazer o seguinte: vamos vendê-lo como escravo. E aí chamaram os malequitas, e aí venderam José por 30 moedas de prata. Tiraram as suas vestes, sabe aquelas vestes bonitas, camisa da Hugo Boss, Lacoste. Mataram um animal, molharam as suas vestes no sangue, levaram para o seu pai Jacó e disseram: olha, uma fera, nós achamos, essa roupa é do teu filho? E ele falou: nós achamos essa roupa na colina. Eu acho que um animal comeu. E Jacó ficou de luto por muito tempo. Enquanto isso, José era levado como escravo para o Egito. E você já imaginou o coração de José, que era, dentre os outros, os 12, José era o mais novo que tinha. Tinha um mais novo que José, chamado Benjamim, que era irmão de José, realmente de Jacó e Raquel. Mas José era um dos mais novos entre os 12. E aí já imaginou a mágoa que ele carrega dentro do seu coração, de dizer, sabe, aqueles meus irmãos que era para me proteger, eles me humilharam, tentaram me matar, me venderam como escravo. E aí você imagina José sendo levado para o Egito, nu, somente uma roupa aqui para cobrir a sua nudez. Na praça agora uma criança, porque Flávio José diz que José tinha cerca de 15 para 16 anos. E ele está ali na praça do Egito nu, sendo vendido como escravo.
E era quando, você deve lembrar, pelo menos já deve ter, naquela época que você deve ter assistido Escravizaura, essas coisas. Chegavam lá para comprar o escravo, tinha que olhar o dente, abre a boca para ver como é que está o dente, para ver como é que você é de saúde. E ali, de repente, ele está ali sendo vendido como escravo nu na praça para todo mundo ver. A Bíblia diz que tem um servo, né, um dos soldados de Faraó, chamado Potifar. Ele vai lá e compra José. Potifar. E compra José. Leva ele para sua casa, para trabalhar junto com os escravos. Mas José, ele tem Deus na sua vida. E você não vê José reclamando. José pode ter pensado, por que Deus deixou acontecer isso comigo e os sonhos que eu tinha? Por que meus irmãos deixaram isso na minha vida? Por que eles me venderam como escravo? Mas José estava trabalhando, se vindo como escravo ali de Potifar, fazendo o seu melhor. Fazendo o melhor, e quando a gente faz o nosso melhor, Deus nos abençoa, a ponto das pessoas observarem e verem a nossa diferença. É aquilo que Malaquias diz: e vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O ímpio, ele vai ver a diferença, meu irmão, se você serve a Deus na sua empresa de uma maneira íntegra, como se tivesse servido a Deus, porque a Bíblia diz que mesmo trabalhando para uma pessoa que não teme a Deus, nós devemos trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus e fazer o nosso melhor. José estava fazendo o seu melhor e se destacou na casa de Potifar, a ponto de Potifar colocar ele como líder de todos os escravos e colocar a casa dele na mão de José, na mão de um garoto. Porque Potifar olhava e falava assim: tudo que esse cara pega, aonde ele pega, põe a mão, vira ouro. Ele é abençoado. Aonde ele coloca, prospera. E aí Potifar diz: olha, você tem direito a tocar em toda a minha casa, faça o que você quiser, você só não pode tocar na minha esposa. A minha esposa é sagrada. E aí a Bíblia diz que aquela esposa, não é que o capeta entrou nela, mas ela entrou dentro do capeta, ela possuiu o capeta. E aí a Bíblia diz que José, eu estava lendo uma tradução hoje, José era um cara assim. Mas pensa no José, imagina José, não consegue imaginar? Olha para mim, porque a Bíblia diz que José era tipo um deus, quase um deus grego, bonito, os gominhos assim, ó, 3 de um lado, 3 do outro, um aqui, ó, dividido, igual eu estou chegando lá, eu já tenho um, falta 6. Diz que ele era bonito de corpo, bonito de rosto. A mulher ainda olhou ali, entrou no capeta, ela entrou dentro do capeta, possuiu o capeta, e ela todo dia que José estava lá, ela estava assim: ô garotão, vamos lá. E José: não, primeiro eu temo a Deus, segundo, o teu marido deixou tudo na minha mão, mas ele disse para não te tocar. E a mulher insistindo, e o diabo diz: não, esse não. E a mulher: não, eu que te possuí, eu quero ele. Até que um dia, a mulher está sozinha em casa. José entra dentro de casa para fazer alguma coisa lá, alguma obrigação. De repente, aquela mulher agarra José e fala assim: não, agora você tem que ficar comigo. A Bíblia diz que José, ele sai correndo, a mulher segura, né, com aquela força, né, do capeta que ela tinha possuído, segura as vestes de José. José sai só com a roupa de baixo, e ela guarda aquilo lá. Ela diz: olha, chama os outros, diz assim: ó, esse hebreu que o meu marido colocou aqui dentro de casa, né, ele tentou me possuir. E aprenda uma coisa nessa história de José, irmão: a Bíblia não manda você ir de encontro às suas tentações. Se você tem problema com prostituição, se você tem problema com bebida, a Bíblia diz assim: você não tem que querer ser forte para vencer essas tentações, você precisa fugir.
se eu tenho um problema com álcool, se eu fui alcoólatra um tempo, eu tenho que evitar a entrar dentro de um bar. Por quê? Porque eu sei que eu não vou ter força. Se eu vim uma vida que eu era viciado em droga, eu tenho que me afastar de tudo que é tipo de droga. Você está entendendo? Então a Bíblia não manda você lutar, manda fugir de toda a aparência do mal. Foi isso que José fez. Aí a mulher chega, conta para o marido dele, olha, do marido dela, esse hebreu que você trouxe aqui para casa, ele tentou mexer com a minha honra. Potifar, a Bíblia diz que ele fica bravo, mas eu não acredito, não acredito que ele acreditou na conversa da mulher, porque José tem testemunho. José tinha testemunho. As pessoas olhavam para José e sabiam quem ele era. Tinha pessoas para defender José. Mas Potifar, para suplantar a sua honra, o que é que ele faz? Em vez de ele mandar matar José, que era o direito dele, ele manda José para a prisão. E chegando lá na prisão, você imagina só, José é traído pelos irmãos, agora é traído lá dentro do trabalho onde ele está, e agora ele vai para prisão, para o calabouço. E de repente ele está lá, e quando a gente tem Deus, irmão, olha, o diabo pode ir tentar contra a nossa vida, mas aonde a gente for, a gente prospera. Não importa aonde, se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem um propósito na tua vida, o diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, mas aonde você for, você vai prosperar. É aquilo que aquele louvor diz: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Ou seja, portas fechadas para aqueles que têm Deus são portas abertas, maiores, que Deus tem preparado. E aí José está lá no calabouço, fazendo o quê? Fazendo aquilo que estava no DNA dele, servindo. Ele está servindo ali, junto com o pessoal lá do CV, junto com o pessoal do PCC, trabalhando ali naquela prisão, e de repente o carcereiro olha ali e fala assim: esse cara é diferente. E aí começa a dar oportunidade para José, e ele começa a desempenhar, todo mundo respeita ele ali. De repente o carcereiro dá a chave de toda a prisão para José e fala assim: agora você vai ser o líder aqui dessa gangue aqui, vai cuidar de todo mundo. E José começa a cuidar de todo mundo, é ele que cuida, que está ali na frente, e de repente desce 2 prisioneiros diferentes, que trabalhavam para Faraó, um padeiro e copeiro, pessoal que servia vinho. Quem era o copeiro? O copeiro era aquele que tomava o gole de vinho antes do Faraó tomar, do rei tomar. Por quê? Porque naquela época, irmão, era tipo assim, era um querendo passar a perna do outro, era o pessoal querendo envenenar rei, querendo matar rei. Então, antes do rei tomar qualquer água, ou comer qualquer comida, ou tomar qualquer bebida, o copeiro ia lá e bebia antes, porque se tivesse que morrer, era o copeiro que morria. Então, acontece alguma coisa que o faraó fica chateado com o copeiro, e fica chateado com o padeiro, e aí ele manda para a prisão. Eles ficam muito tempo lá, e de repente José está ali visitando as celas, o preso está visitando as celas, e aí ele olha e vê que o copeiro está com o semblante triste, o padeiro está com o semblante triste, e aí ele chega para os dois e pergunta: o que aconteceu? Aí ele diz: olha, tivemos um sonho ontem, e não tem quem nos mostre o que aconteceu nesse sonho. José diz assim: por acaso a interpretação não é de Deus? Conta para mim. O copeiro disse: eu tive um sonho, aonde eu estava perto do rei, e de repente brotava uma videira, com as suas uvas. Eu ia lá e espremia a uva no copo de Faraó e dava para Faraó beber. De repente, aí ele falava:
surgia a videira e ela saía 3 ramos. E esses 3 ramos davam frutos, davam uvas. Eu espremia o suco da uva no copo de Faraó e dava para ele beber. José disse, a interpretação é o seguinte: daqui a 3 dias, Faraó vai te tirar da prisão e vai restituir o teu lugar como copeiro. O padeiro ficou feliz e falou assim: eu tive um sonho também. Eu sonhei que eu estava perto de Faraó e de repente eu via 3 cestos e uns pássaros rodando por cima. José disse assim: olha, em 3 dias Faraó vai te chamar e vai mandar te matar. Essa é a interpretação. Agora, quando vocês subirem lá para cima, lembra de mim. Não se esqueçam de mim. Diga para Faraó que eu estou aqui, mas eu não sou culpado, eu não fiz nada demais. A Bíblia diz que eles foram. E assim como José profetizou, o padeiro morreu, o copeiro foi restituído à sua função. Se esqueceu de José. E ficou 2 anos. Depois de 2 anos, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho, onde ele sonhou e ele ficou incomodado. E aí de repente ele, incomodado que ninguém interpretava esse sonho, ele conversando, o copeiro ouviu e falou: por acaso hoje eu me lembro dos meus pecados, porque quando eu estava há 2 anos preso lá na masmorra de Faraó, lá tinha um jovem hebreu que interpretou meu sonho e o sonho do padeiro. Com certeza ele vai interpretar o sonho de Faraó. Olha Deus trabalhando. Aí já Faraó mandou chamar José. José se barbeou, deram uma roupa bonita para José e Faraó foi conduzido até Faraó. De repente, Faraó conta o sonho para José e diz assim: José, eu tive um sonho e que isso está me incomodando muito. Eu tive um sonho que no Nilo saía assim, 7 vacas bem gordas, bem bonitas, e começava a pastar junto do rio. E de repente, de novo, saía mais 7 vacas, essas 7 vacas eram magras, e elas comiam a vaca gorda e começavam, e mesmo assim ficavam magras do mesmo jeito que está. Resumindo, José disse para Faraó: Faraó, a interpretação é a seguinte: vai haver 7 anos de bonança, onde tudo que se plantar no Egito vai prosperar, vai crescer, mas também vai vir 7 anos de fome, que esses 7 anos vai suplantar o tempo que vocês tiverem de prosperidade. Agora eu dou um conselho: coloca uma pessoa, sabe, que tem sabedoria, para que possa colher nesses 7 anos de fartura, juntar para que possa se preparar para os 7 anos de fome. E aí Faraó disse: será que tem aqui no nosso meio alguém mais sábio do que esse garoto? E aí colocou José como o segundo. Depois de Faraó, era José que mandava. Passa-se o tempo, tenha tempo de bonança, e depois tem um tempo de fome. José está ali trabalhando, está na época de fome, todo mundo ia lá para o Egito, ia entregar, ia comprar comida no Egito. Nesse meio os irmãos de José vão lá, e José reconhece seus irmãos, mas não fala nada para ele. Vai lá, abençoa os seus irmãos. Eu estou resumindo aqui, senão vai ficar longo. Vai lá e abençoa os seus irmãos, dá comida para os seus irmãos, e aí faz uma tramóia para que seus irmãos possam trazer o seu irmão mais novo, o Benjamim. Falou assim: olha, eu acho que vocês são espião. Quem são vocês? Ah, nós somos filho de Jacó, nós temos tantos irmãos, um dos nossos irmãos já morreu, que era José, mas temos um mais novo que ficou em casa. Então José disse: se vocês voltarem aqui, resumindo, se vocês não trouxerem os seus irmãos, né, eu vou achar que vocês são espiões. Então eu vou mandar vocês, vai ficar um preso aqui comigo, para que quando vocês voltem, vocês tragam os seus irmãos. E aí a Bíblia diz que José espera. Resumindo, o mantimento acaba, eles têm que comprar de novo, e aí eles trazem Benjamim até José. E aí, resumindo tudo, José se revela a eles
e diz uma frase muito interessante. Ele diz: olha, vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou todo esse mal em bem, para que eu possa abençoar a sua vida e a nossa geração. Essa é a história de José. Que história bonita. Nessa manhã, baseado nessa história que eu acabei de contar, e no tema que nós estamos nos propondo a fazer sobre fé, eu quero falar sobre aprender a perdoar pelo poder da fé. Aprender a perdoar pelo poder da fé. Colossenses capítulo 3 e verso 13 diz: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. José, ele sofreu algumas adversidades. Por que eu contei a história? Para que você possa entender quais foram as adversidades que José sofreu. Primeira adversidade, primeiro problema, dificuldade que José sofreu o ódio dos seus irmãos. Gênesis 37 verso 4 diz: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e já não conseguiam olhar e falar amigavelmente. Eles olhavam para José com receio, eles olhavam para José com ódio. Pessoas que sentem muitas vezes algo por você, mesmo sem você ter feito nada contra elas. Tem pessoas que simplesmente te odeiam, irmão, mesmo que você tenha feito bem para elas, simplesmente te odeia. A gente não consegue explicar que tipo de sentimento é esse. Tem um monte de pessoas que não gostam de mim. Cara, eu sou o cara mais legal. Sou legal. Mas tem gente que não gosta de mim. Tem gente que não gosta de você sem motivo algum. Tem gente que te odeia. Tem gente que se você conta o seu sonho para ele, ele vai torcer para não dar certo. Ele vai torcer para que as coisas não aconteçam. Então, uma das adversidades que José tinha era o ódio das outras pessoas. A gente não sabe por que as pessoas nos odeiam, porque as pessoas simplesmente não gostam da gente, porque as pessoas simplesmente olham para a gente e não enxergam aquilo que a gente tem de melhor, só enxergam aquilo que a gente tem de pior. Outra adversidade que José enfrentou era a inveja dos seus irmãos. Olha o que diz o verso de número 23, do verso 37. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram e o jogaram no poço, que estavam sem água. A inveja é o que eu sinto por não ter algo que alguém tem. A inveja é o que eu sinto. A inveja é algo muito, muito interessante, irmão, porque a inveja, eu não fico chateado por eu não ter. Se eu não tiver, está tudo tranquilo. Mas se você tiver, isso me causa inveja, eu fico chateado. Eu já contei uma história aqui de um amigo meu, que nós dois tínhamos prestado um concurso público. E aí, eu fui lá, fiz a prova, eu não passei. E estava tranquilo. Estava maravilhoso, não passei, normal, a vida continua. E aí, de repente, depois de um tempo, eu estava conversando com ele, e ele falou lá dentro da igreja: olha, eu passei na prova lá. Quando ele falou aqui passou, aquilo deu uma dor tão grande. Eu fiquei tão chateado com aquilo. Eu fiquei bravo com ele. Eu fiquei bravo comigo. Mas qual foi o problema ali? Porque antes, quando eu tinha pego a minha prova, que eu descobri que eu não tinha passado, estava tranquilo. Mas quando ele passou, isso me causou um rancor, isso me causou uma ira. Então, a inveja não é eu não ter, a inveja é quando você tem.
está tudo tranquilo se eu não tiver, mas se você tiver, eu vou ficar com inveja. E era exatamente isso que os irmãos tinham contra José, eles tinham inveja de José. Então a inveja é o que eu sinto por não ter algo que alguém tem. Por conta da inveja, as pessoas são capazes de fazer muitas coisas. Talvez você tenha algo que incomoda as pessoas, e isso nem sempre é algo simples de lidar. Talvez a pessoa olha para você e enxerga algo diferente na sua vida, e ele tem inveja de você, e está tudo bem, irmão. Tem pessoas que têm inveja da gente, assim como talvez você tenha inveja de alguém. Mas o importante é a gente não deixar isso entrar dentro do nosso coração. Você não vê de maneira nenhuma José reclamando. Você sempre vê José, você não vê José rancoroso. Ah, meus irmãos me traíram. Ah, aquela mulher de Potifar armou para mim. Não, irmão. Porque se você quiser viver uma vida plena, você tem que aprender que as pessoas vão te machucar, mas a partir do momento que as pessoas vão te machucando, você vai liberando perdão, porque isso te faz não ficar escravizada nem aprisionada a situações e a pessoas. Então perdoe as pessoas que te machucaram, perdoe as pessoas, aquela pessoa que te abusou, irmão, que te abusou sexualmente, que te abusou mentalmente, que talvez tenha estuprado a sua consciência, talvez tenha abusado de você fisicamente. Você tem que aprender a perdoar, porque enquanto você não perdoar, você está carregando um cadáver dessa pessoa, arrastando dia após dia na tua vida, e você nunca vai ser uma pessoa feliz se você não aprender a perdoar. Você pode ir para qualquer lugar, irmão, você está carregando aquele cadáver, aquele sentimento. Ah, mas eu fui abusado na minha infância. Ah, irmão, Deus sabe. Então libera esse perdão para que você possa viver. Libera esse perdão para que você possa prosperar, porque você está a um passo da prosperidade. Você só precisa cortar essa corrente que te amarra à situação que foi feita no passado. Para você ser um líder, para você ser um pastor, você tem que perdoar, porque senão você carrega muita mágoa dentro do seu coração, porque você ajuda muita gente, você dá a vida por muita gente, e lá na frente alguns, não todos, graças a Deus que tem pessoas que sabem honrar, tem pessoas que sabem dar valor àquilo que foi feito, mas tem pessoas, irmãos, que não sabem fazer isso, e isso nos machuca muitas vezes, e nós temos que sempre estar liberando o perdão, para não estarmos aprisionados a essas pessoas, ou a esse tipo de situação. Sabia disso? Eu contei uma história ontem, lá no culto de casais, que eu me lembro quando eu tinha cerca de 5 a 7 anos, não me lembro a idade exata. A minha mãe, eu lembro disso, a minha mãe saiu de São Paulo, foi para Fortaleza, e eu lembro que lá na rodoviária de Fortaleza, para nós irmos lá para o interior onde eu nasci, cerca de 8 horas de viagem. Eu lembro que a minha mãe na rodoviária, enquanto a gente estava esperando, ela comprou uma revista do Zé Colmeia, pequenininha para a criança ver, me levou em um ônibus até a minha cidade, cerca de 8 horas. E aí eu me lembro, quando chegou lá, ela passou o dia comigo. 5 anos. Eu dormi numa rede, porque era um hábito nosso, né? Mais econômico também dormir numa rede. Dormi numa rede com ela. E quando eu acordei de manhã cedo, a minha mãe tinha ido embora. 5 anos eu tinha ficado com a minha tia. Eu só fui ver a minha mãe depois, com cerca de 16 anos. E mesmo assim, ver assim.
E aí, a vida continuou, aquela mágoa ficou no meu coração, que eu não conseguia falar com a minha mãe, tinha um telefone, mas não conseguia ligar, não conseguia. E eu lembro que há cerca de, eu acho que uns 5 anos, não, 5 anos não, uns 7, 8 anos atrás, quando eu estava em Vargem Grande, pastoreando uma igreja, eu levei um amigo meu para fazer uma pregação, e ele pregou sobre perdão de José. E naquele dia ele convidou as pessoas para ir na frente. Eu fui o primeiro a ir na frente lá. Naquele dia Deus olhou para mim e falou: hoje é o dia de você perdoar sua mãe. Já com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, naquele dia eu perdoei a minha mãe. E aí nós voltamos a ter um relacionamento. Mas eu vivi a minha vida inteira acorrentado no passado, em situações. Depois que eu perdoei a minha mãe, eu consegui ganhar ela para Cristo, consegui batizar ela lá na cidade aonde ela me deixou, lá no interior onde ela me deixou. Então nós precisamos aprender a liberar perdão para que nós possamos viver. Outra situação que José passou, José foi preso injustamente. Verso 19 diz: quando o seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José foi preso injustamente. José tinha tudo para ficar machucado. José tinha tudo, sabe, para viver uma vida de mágoa. Mas José escolheu viver uma vida diferente. José escolheu viver, porque quem vive preso ao passado, quem vive preso à situação que aconteceu no passado, ele não vive, ele sobrevive. Se aconteceu algo no seu passado que você não conseguiu perdoar ainda, essas lembranças sempre vão ficar gritando uma vez por outra dentro do seu coração e dentro da sua mente. Aconteceu isso comigo, mas porque ele fez isso comigo, eu não vou avante, eu não avanço, porque aconteceu essa situação comigo, coitadinho de mim. Meu irmão, nessa manhã, chegou amanhã que Deus quer te libertar, chegou amanhã que Deus quer que você deixe isso para trás, que você perdoe e que você comece a viver o novo de Deus para a tua vida. Meu pai me machucou, minha mãe falou coisas que entraram no meu coração. Hoje é uma manhã que você pode abrir o teu coração para deixar o Espírito Santo acessar o teu coração e tirar essa mágoa, esse rancor de dentro de você. Você sabe por que você não vê Deus machucado? Deus com rancor? Deus com doença psicossomática? Porque nós vamos magoando Deus e Ele vai nos perdoando. A gente vai fazendo as coisas que Deus não se agrada e Ele vai nos perdoando. Ele nunca deixa. Só pode acessar o seu coração aquilo que você permite. Então não permita que pessoas e situações acessem o seu coração. Seu coração é um lugar muito especial dentro do seu ser, que nem todas as pessoas podem entrar e machucar e deixar suas mazelas lá dentro dela. Hoje é um dia de você fazer uma varredura no seu coração. José venceu também a ingratidão das pessoas. O chefe do copeiro, por não se lembrar de José, o chefe do copeiro, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. José disse: lembra de mim, mas o chefe do copeiro esqueceu dele. Quantas coisas que a gente já fez pelas pessoas e elas não se lembram, e elas nos cobram,
e elas nos tratam como se a gente não tivesse feito nada por elas. Nós temos que aprender a superar isso, irmão. Nós fazemos porque é aquilo que nós somos. Somos pessoas de Deus, que faz, mesmo sabendo que o cidadão vai falar mal de você. Quantas pessoas eu sei, ou eu sabia, que ficava falando mal da igreja, falando mal da minha pessoa, e sempre que precisava nós estávamos ali ajudando. Mas por que você ajuda esse tipo de pessoa? É porque é aquilo que eu sou em Deus. Não importa o que a pessoa faça, se precisar de ajuda e eu puder ajudar, estarei sempre para ajudar, porque é isso que Deus fez na minha vida e é isso que eu sou. Então não olhe, não faça nada, sabe, esperando algo de alguém, de algum retorno de alguém. Se vier um retorno, amém, parabéns. Mas se não vier, eu fiz. Por quê? Porque Deus em mim, é Deus na minha vida, é aquilo que eu sou um cristão. E o que é um cristão? É o pequeno Cristo. Eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Eu sou parecido com Jesus. Aquilo que Jesus faz, eu faço, ou pelo menos tento fazer. O perdão é real, mas ele é também sobrenatural. É algo sobrenatural de Deus. Como exercer a fé e obter poder para perdoar? A pergunta que surge: pastor, na vida de José, como exercer a fé e obter poder para perdoar? Primeiro, que devemos aprender com José: tenha um coração humilde. Verso de número 16 do capítulo 41 diz: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Quando o Faraó pergunta para José, quando o Faraó fala do sonho para José, José diz assim: olha, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Sabe, o perdão, tem pessoas, irmão, tem pessoas que nos machucam tanto que a gente quer mandar para o inferno. É ou não? Tem dia que a gente quer mandar a pessoa para o inferno. Tem dia que a gente quer abrir uma cova e fazer igual os irmãos de José, cavar, jogar lá, enterrar e não levar nem veste para o pai. Então, mas por que a gente perdoa? Por que a gente pratica o perdão? Porque a gente tem o coração humilde e sabe que o perdoar, ele é de Deus, é a capacidade que Deus dá para mim e para você de liberar perdão para as outras pessoas, entendendo que o perdão é algo que liberta não a outra pessoa, mas me liberta. Jesus Cristo disse que a falta de perdão, ele traz demônios que vai acorrentando, o tal que o Júnior gosta, dos verdugos. E o que eram os verdugos? Jesus fala assim, ó: quando uma pessoa, presta atenção, irmão, que é poderoso isso, talvez a sua liberdade, né, espiritual e a sua liberdade de vida esteja ligado a isso que eu vou te falar agora. Jesus falando sobre perdão, ele fala o seguinte: olha, aquela pessoa que não perdoa, né, aquela pessoa, vou contar a história rapidão para vocês entenderem, senão não vão entender. Diz que o patrão, que alguém deu um dinheiro para uma pessoa, né, e aí tipo assim, vamos fazer uma conta aqui, R$1 milhão, emprestou para uma pessoa. Essa pessoa que pegou R$1 milhão, tinha uma pessoa que estava precisando do dinheiro, ela emprestou R$1.000. E aí chegou um dia, o dono que emprestou R$1.000 chegou para essa pessoa e falou assim: olha, você precisa me pagar aquele dinheiro que eu te prestei, aqueles R$1 milhão. A pessoa fala: mas eu não tenho dinheiro e tal. Ela fala: não tem dinheiro, eu vou vender a sua família como escravo, vou tomar o seu bem como refém. Aí o cara se ajoelhou perto dele: por favor, me ajuda, que me dá um tempo a mais, que eu vou pagar esse dinheiro para você. Aí o dono de R$1 milhão, com o coração quebrantado, falou: vamos fazer o seguinte, está perdoado, não precisa me pagar nada. Aí o que recebeu o perdão de R$1 milhão, ele saiu. Quando ele saiu, ele encontrou o outro que devia
R$1.000 para ele. Pegou ele e falou, paga os meus R$1.000, senão eu vou te colocar na cadeia. Aquele coitado falou assim, olha, espera um pouco, me dá mais um tempo que eu vou pagar. Não, eu vou mandar você para a cadeia. Jogou ele na cadeia. Aí, um empregado do dono de 1 milhão passou lá e contou a história para ele. Ele chamou aquele que antes que ele tinha perdoado R$1 milhão, chegou para ele e falou assim, eu não perdoei R$1 milhão que você me devia? Perdoou. Você não poderia perdoar R$1.000 que o outro te devia? Então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para a prisão. E aí, quando mandou ele na prisão, tinha guardas que eram pagos somente para torturar o prisioneiro, para fazer a vida do prisioneiro mais infeliz, chamados verdugos. Então eram os guardas que torturavam. E ali ele ficou sendo torturado até que pagasse o último centavo. E aí Jesus disse, assim vai acontecer com aquela pessoa que não liberar perdão. Existe demônios que vão ficar amarrando a vida dessa pessoa, que vão ficar torturando a vida dessa pessoa, que vão ficar torturando o psicológico dessa pessoa. Por quê? Porque quando você não aprende a perdoar, você se torna presa fácil para que o diabo possa torturar a sua vida, a sua alma, te tornar a vida infeliz. Então o perdão, ele é algo sobrenatural, irmão. Nós dizemos muitas vezes que pessoas feridas ferem, mas conosco é diferente. As pessoas que são feridas, elas liberam perdão para serem curadas. Então o perdão não tem nada a ver com a pessoa que me magoou, tem a ver comigo. Se você não perdoa, você é preso à situação e a essa pessoa. Você vai para casa, toda vez que você lembrar dessa pessoa, o teu coração entra em mágoa. Toda vez que você lembrar dessa pessoa, o teu coração fica ferido. Mas quando você libera perdão para essa pessoa, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo, ele é curado. A pessoa de coração humilde, ela é capaz de salvar uma geração de pessoa orgulhosa. Perdão tem a ver com humildade. Perdão tem a ver com ser parecido com Jesus. Uma pessoa de coração humilde é capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Quem não perdoa é porque tem orgulho, precisa ser tratado. Você está entendendo, irmão? Deus quer que nessa manhã você saia daqui curado. Deus quer que nessa manhã você saia daqui com a vida transformada. Agora, como exercer e obter o poder da fé para perdoar através da vida de José? Dê uma nova chance às pessoas. Gênesis 42:18 diz, no terceiro dia José lhe disse, eu tenho temor de Deus, se queres salvar sua vida, faça o seguinte, se vocês são um homem honesto, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome da sua família. Ou seja, José estava olhando para os seus irmãos, estava dizendo, olha, eu quero dar uma nova chance para vocês, então podem ir lá, né? Se vocês são só um homem honesto, vai lá, leva comida para o seu irmão, leva comida para o seu pai, depois vocês voltam aqui de novo. Perdoar não é dizer eu te perdoo, mas sim retornar um relacionamento, irmão. Você está entendendo? Então, aprenda a dar uma nova chance às pessoas. Se ela errar, irmão, o problema é dela. Jesus está sempre fazendo isso com você. Jesus está sempre fazendo isso conosco, dando uma nova chance. Pastor, você não vai perder a sua qualidade, a sua nobreza. Pelo contrário, você vai se tornar mais homem, mais ser humano, mais mulher de Deus, mais homem de Deus, quando você aprende a perdoar. E perdoar não é assim, eu perdoo, mas eu não quero conversa. É ele lá e eu aqui. Irmão, isso não é perdão, irmão. E se ele me trair de novo, ele vai ter que se acertar com Deus. Se ele te trair de novo, você é nobre. Se ele trair de novo, é você que demonstrou que é crente. É você que demonstrou que é uma pessoa, sabe, sábia.
que não é uma tola, que ele que foi tolo em jogar a sua amizade de novo fora. Você está entendendo? Então, dê uma nova chance às pessoas. Perdão não tem a ver com o que fizeram a mim, mas sim com o que eu vou fazer com o que fizeram a mim. Você está entendendo? Perdão não tem a ver com o que fizeram a mim, mas tem a ver com o que eu vou fazer com o que fizeram a mim. Era isso que José pensava. Não tem a ver com o que os irmãos fizeram. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram a mim? Sabe? Isso te torna mais ser humano. Isso te torna uma pessoa nobre. Kim Vallotton diz: o perdão restaura o padrão. Por isso, depois de ter se arrependido, a pessoa deve ser tratada como se nunca tivesse pecado. Vou repetir. O perdão restaura o padrão. Por isso, depois de ter se arrependido, a pessoa deve ser tratada como nunca tivesse pecado. É isso que Deus faz. Já imaginou se Deus falasse assim: eu te perdoo, mas sempre estivesse jogando na tua cara aquilo que a gente faz? Deus não se esquece, mas tem uma figura de linguagem em Miqueias que diz que Deus pega o nosso pecado e joga onde? No mar do esquecimento. Então, se nem Deus faz esforço para lembrar daquilo que a gente faz, por que é que eu vou fazer? Sabe? Então, abra-se. Abre o teu coração para perdoar e para que essa situação seja restaurada. Porque senão, irmão, eu espero que, de verdade, eu espero que Deus te perdoe. Eu espero que Deus perdoe a pessoa que te magoou. Mas eu espero mais ainda e oro mais ainda que na eternidade Ele coloque vocês no mesmo quarto para viver a eternidade junto. Então aprenda a perdoar agora. Já imaginou aquela pessoa que você não perdoa, Deus colocar? Aí você vai falar para Deus: Deus, eu prefiro ir para o inferno do que, do que passar a eternidade junto com essa pessoa. Então aprenda a perdoar. Aprenda a liberar perdão. 3. Como exercer e obter o poder para perdoar? Seja generoso com as pessoas que te feriram. Verso 25 do capítulo 42. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando na bagagem. E lhe desse mantimento para a viagem. E assim foi feito. Além de prata em suas malas e alimentos, José honrou eles com uma refeição na sua casa. Então, seja generoso com aquelas pessoas que te feriram. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, olha, que aqueles que praticam bem, que aqueles que praticam o perdão, dizem lá em Hebreus que brasas vivas, é como brasas vivas da graça de Deus, caem sobre a sua cabeça. A unção de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, ele vem sobre a nossa vida, quando nós praticamos o perdão, quando nós aprendemos a perdoar. Deus quer que eu e você, nessa manhã, sejamos curados. 4, aprenda a restabelecer as conexões. 46 de Gênesis, o verso 31 diz: Então José disse a seus irmãos e a toda a sua família e a família de seu pai: Vou partir e informar Faraó que os meus irmãos e toda a família do meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. José aprendeu a restabelecer conexões. Volte a restabelecer conexões com aquelas pessoas que te magoaram. Dê uma nova chance para pessoas que te feriram. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem da conferência Jesus Cop,
teve ontem. E a Helena Tanuri, ela estava falando sobre perdão. E ela falou que na infância dela ela tinha sido abusada por um dos seus tios. E mesmo ela sendo pastora, ela não conseguia perdoar. Até que um dia, Deus tocou no coração dela para ela visitar a sua mãe. Quando chegou lá, quem estava lá? Tio dela, que tinha abusado dela. Deus falou, vai lá, cumprimenta com um beijo. E ela foi lá, meio angustiada, deu um beijo no rosto do tio dela. Oi, tio. E naquele momento, Deus trabalhou o perdão na vida dela. E libertou ela, para ela ser aquilo que Deus quer que ela seja. Então, hoje chegou o teu dia, irmão. Talvez você ouviu muito, perdoar, irmão. Tem uma história muito interessante. Você já viu a ideia de que tomar manga com leite faz mal? Já ouviu? Se tomar manga com leite, morre. Mas isso era uma história, irmão, vou te falar. Foi uma história criada na época da escravidão. Na época da escravidão, as mangas davam muito fácil. E o leite era mercadoria de comércio, de ganhar dinheiro. Então, os donos dos escravos, para que os escravos não tomassem o leite e assim tirasse o lucro dos donos vender, eles criaram essa ilusão de que se tomar leite com manga, morre. Mas pelo contrário, irmão, é cheio de energia, é cheio de vitamina. Mas todo mundo acreditava que se tomasse leite com manga, morria. Foi uma ideia que foi criada. Assim como foi uma ideia criada na nossa mente que perdoar é sinônimo de fraqueza. Que perdoar é sinônimo de uma pessoa fraca. Não, perdoar é sinônimo de uma pessoa forte. A Bíblia diz que Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que sustenta todas as coisas pela sua palavra, é um Deus que a Bíblia diz que na concha da sua mão está toda a água da terra, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus onisciente, um Deus onipresente, mas é um Deus que perdoa, porque perdoar não é para os fracos, perdoar são para aquelas pessoas fortes, daquelas pessoas que são fortalecidas em Deus. Então criaram uma concepção que quem perdoa é fraco. Não, você tem que se vingar, você tem que fazer do mesmo jeito. Não, irmão, nós somos mais do que isso. Somos mais do que isso. Perdoar é sinônimo de ter Deus na nossa vida. Perdoar é sinônimo de ser uma pessoa forte. Pessoas fracas não perdoam. Pessoas fracas querem vingança. Mas pessoas fortes, elas perdoam porque elas sabem que é isso que Deus quer. Então não importa se a tua mãe te deixou com 5 anos e você nunca mais viu ela, perdoe para você viver uma vida próspera e para você ter a capacidade de poder falar que Deus trabalha na tua vida, a autoridade. Porque não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu faço tem mais poder do que as minhas próprias palavras. E quem me conhece aqui nessa igreja, há 6 anos que eu estou trabalhando aqui nessa igreja, quem me conhece já viu que muitas pessoas dentro dessa igreja me feriram, tentaram passar a perna em mim, tentaram me derrubar. Mas todo mundo sabe que sempre perdoei, sempre mantei relacionamento. E hoje é meu amigo, hoje eu abraço, hoje eu beijo, hoje eu ajudo. Por quê? Porque nós somos mais do que isso, irmão. Falta de perdão é fraqueza. Mas uma pessoa forte em Deus, ela aprende a perdoar. Eu não sei quem é que você tem que perdoar, mas quando terminar, sei lá, ou se não terminar, levanta, vai lá fora, pega o telefone, liga para essa pessoa e diz: olha, aconteceu isso comigo, aquilo deixou meu coração triste, eu estou ligando para você, para dizer que eu não tenho mais nenhuma mágoa no meu coração, eu te perdoo. E vai viver a tua vida.
Não vai dar lugar a Satanás para que ele possa impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Você imagina só se José tivesse mágoa dos seus irmãos. Se José tivesse mágoa daquela endemoniada da esposa de Potifar. Ele não tinha chegado aonde Deus queria que ele chegasse. A abençoar geração. Porque quando a gente faz isso, irmão, a gente tem poder para dizer para os nossos filhos: olha, te machucaram lá na escola? Perdoa. Perdoa. Vai dar tudo certo. Porque pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Então eu não sei quem é que você tem que pedir perdão. Mas eu sei que Deus quer que você faça isso. Que você aprenda a perdoar. Você pode se colocar de pé. Não ajeita a bolsa, não ajeita nada. Eu quero orar por você. Sabe, tem que ser muito corajoso para fazer isso. E eu não sei quem é que você tem que perdoar. Mas eu queria que você saísse do seu lugar neste momento. E eu quero orar por você aqui nessa noite, nessa manhã. Talvez seja alguém lá no teu trabalho que tentou passar a perna em você. Alguém da tua família. Não importa. Pastor, se eu sair do meu lugar e vir no altar, o que que vão pensar de mim? Vão pensar que você é uma pessoa forte. E ela é tão fraca que não consegue ter força para perdoar, para mostrar: eu perdoo. Então sai do seu lugar, eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero profetizar que o novo de Deus vai acontecer na tua vida nessa manhã. Não precisa olhar para ninguém, sabe? Ninguém tem nada a ver com a sua vida, é você e Deus. Deus pode transformar a tua vida neste momento. Um dos nomes dos filhos que José colocou foi: o Senhor me ensinou a perdoar. O Senhor me ensinou a viver uma vida diferente. Deus quer usar você para marcar gerações. Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você nessa manhã. Deus quer transformar a sua vida. Sabe, se você tiver necessidade, irmão, hoje, agora está liberado. Você pode pegar o seu celular e ligar para a pessoa que você tem o telefone dela. Você pode ligar e pedir: sabe, eu quero te perdoar, porque você fez isso comigo. Porque aquela palavra que você falou no passado, você me magoou, me machucou. Eu quero te perdoar porque você abusou da minha inocência. Você abusou do meu corpo, abusou da minha mente, abusou do meu ser. Eu quero te perdoar porque eu quero viver uma vida livre. Eu quero liberdade para a minha vida. Deus quer transformar a tua vida nessa noite. Isso é fé, irmão. É a capacidade de entender que o perdão, ele abre caminho para a prosperidade de Deus na nossa vida. Aonde José colocava a mão, ele era abençoado, ele era próspero. Por quê? As pessoas machucavam José. E José ia dizendo: olha, vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou isso em bênção. Ah, José olhou, ele não olhou: agora eu vou me vingar. Meus irmãos estão aí, agora é a hora, eu vou me vingar. Eles estão precisando de alimento, agora eu vou me vingar. José não pensou assim. José olhou e falou assim: não, agora é a hora de eu falar, de eu mostrar para eles que eu não sou igual a eles, eu vou abençoá-los. Eu vou abrir a porta do celeiro e vou abençoar a vida deles. Essa é a hora. Esse é o momento que Deus quer mudar a sua vida. O perdão, ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural. Mas nós temos que dar um passo no natural para que isso aconteça. Eu posso garantir para vocês, eu não tenho rancor de ninguém na minha vida. De ninguém. Porque eu aprendi isso. Que muitas vezes as pessoas intentam mal contra a nossa vida, mas Deus transforma aquele mal em bênção. Passaram a mão lá no seu trabalho lá, te enganaram lá. Fica tranquilo, irmão. A Bíblia diz que Deus visita a casa do justo e visita a casa do ímpio. A casa do justo, ele visita
com bênção e prosperidade. A casa do ímpio ele visita para fazer justiça. Saiba disso. Coloque a mão no seu coração. Comece a lembrar. Lembra da pessoa que te machucou. Fala para Deus, põe para fora, irmão. Nessa oração que você está fazendo, põe para fora. Fala, Deus, essa pessoa fez isso comigo, ela abusou quando eu era criança. Deus, ela falou aquela palavra que machucou o meu coração, Senhor. Deus, eu não consigo perdoar o meu pai, ele até, se ele não está mais entre nós, mas porque ele sempre fez questão de dizer que meu irmão, que a minha irmã era melhor, ia ser melhor do que eu, pai. Então, pai, eu quero entregar, eu quero tirar isso de dentro do meu coração, eu quero tirar isso de dentro da minha alma, eu quero tirar isso dentro do meu ser, porque eu quero viver o novo, pai. Eu quero ser abençoado, eu quero viver o sobrenatural na minha vida, pai. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, eu sei que aqui existe muitas pessoas que foram machucadas pela vida, existe, ó Deus, muitas pessoas que foram machucadas por pessoas, por situações, que foram abusadas, Senhor. Então, em nome de Cristo Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa visitar, Deus, o profundo da alma desta pessoa, Senhor, e possa tirar, ó Deus, essa amargura. Arranca, meu Deus, pela raiz, Senhor, não deixa nada, Senhor. Que somente o Teu amor possa preencher o nosso coração. Que somente o Teu amor, Senhor, possa preencher a nossa alma. Que somente o Teu amor, Senhor, possa preencher a nossa vida, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, aquelas palavras malditas que foram lançadas contra a vida do Teu servo e da Tua serva, eu repreendo agora, nessa noite. Quebra agora toda a maldição agora, quebra agora toda a palavra lançada, Deus, quebra agora todo o vínculo, ó Deus, dessa amargura, dessa falta de perdão, ó Deus, que dava acesso ao diabo trabalhar no nosso coração, cai por terra agora, arranca agora, ó Pai, para que o diabo não tenha acesso à nossa alma, para que o diabo não tenha acesso à nossa vida, para que se encerre nessa manhã esse ciclo, Pai. Pai, pessoas, ó Deus, que são deprimidas, ó Deus, por situações que foram geradas no passado. Pessoas que vivem com ansiedade, ó Deus, com situações que foram geradas no passado, Pai. Através de outras pessoas, ó Deus, em nome de Jesus eu repreendo agora. Em nome de Jesus eu peço, ó Deus, que o Senhor venha, em nome de Jesus, encher o coração dessa pessoa de fé. Encher o coração dessa pessoa de alegria. Encher o coração dessa pessoa de paz, ó Pai. Arranca, meu Deus, esse peso. Arranca esse peso do coração desta pessoa, Pai. Arranca, meu Deus, esse peso da vida desta pessoa. Que ela possa sair daqui leve. Que ela possa sair daqui cheia do Teu Espírito Santo. Que ela possa sair daqui cheia da Tua presença. Que ela possa sair daqui cheia da Tua graça. Que ela possa sair daqui cheia da Tua glória, que ela possa sair daqui renovada, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que ela possa sair daqui dizendo, ó Deus, eis que tudo se fez novo na minha vida, a partir de hoje, ó Pai, aleluia, eis, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tem liberdade completa de trabalhar sobre a nossa vida, Senhor, oh Senhor, aleluia, faça aquela oração, e diga, Pai, eu perdoo, ó Deus, essa pessoa, porque eu sei que ela não sabia o estrago que ela estava fazendo na minha alma. Eu perdoo essa pessoa porque ela não sabia o estrago que ela estava fazendo na minha vida. Eu perdoo essa pessoa, meu Pai. Eu perdoo porque eu quero viver o novo de Deus. Eu perdoo porque eu quero viver uma vida extraordinária. Eu perdoo porque eu quero viver uma vida na Tua presença. Eu perdoo porque eu não quero que o Satanás jamais, nunca acesse a minha vida, nunca mais. Eu perdoo, meu Pai, porque o Senhor perdoou. E eu perdoo, ó Deus, porque eu quero me sentir em paz. Faça a sua oração, eu vou deixar você orar por 30 segundos. Espírito Santo, Carabassuri andarabacheia, aleluia. Respire, irmão, ó, respire essa vida,
As portas da cadeia espiritual que estava te prendendo estão sendo abertas agora. Aleluia, porque você está perdoando, porque você não deve mais nada, não, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. As portas estão abertas, irmão, você pode viver o sobrenatural, o novo de Deus na tua vida, em nome de Jesus, você pode viver o novo de Deus na tua vida. Se você tiver que sair daqui, fazer uma ligação e confirmar isso para essa pessoa, olha, eu te perdoo. A pessoa nem vai entender, mas Deus vai trabalhar de uma forma tão poderosa no coração dela, como está trabalhando no teu coração nessa manhã. Aleluia. Respira. Respira o novo de Deus. Respira vida, em nome de Jesus. Amém? Quero profetizar na tua vida que hoje é um novo começo na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu creio um novo começo de Deus na tua vida, viu, moço? Glória a Deus, um novo começo de Deus na tua vida também. Não importa o tempo que demorou, mas chegou o tempo, né? Como diz aquele louvor: quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Adore. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui, move as Oh, se você soubesse o que Deus está fazendo no mundo espiritual, irmão. Eu vejo pessoas chorando, é porque Deus está tocando na tua vida. A minha vida, deixa ele trabalhar, irmão. Não importa se você está chorando, é porque o Espírito Santo de Deus está te visitando nessa manhã. Oh, aleluia! Move as águas, vou mergulhar e rebentar. Sim, move as águas. Diga quanto tempo? Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, mas chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui, move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar e restaurar a minha vida, move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar e libertar. Se move as águas. aleluia, aleluia.
Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E libertar, ai, move as águas. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem a capacidade de nos fazer perdoar. E Jesus Cristo está na tua vida. Está ou não está? Jesus está na sua vida, está ou não está? Então você tem força para perdoar. E essa força não vem sua, vem de Deus. Amém? Então que você faça isso e possa viver o novo de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero te abençoar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, ó Deus, pelos obreiros, pelos guardiões, pelo Ministério de Louvor, pelo Ministério Kids, pelo Ministério de Comunicação, pela vida de cada pastor, pela vida da tua igreja. Que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana de vitória. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossa vida. Se você crê e vai viver uma vida sobrenatural, diga amém. Deus abençoe, boa semana. Vai na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.